Já vimos o adicional noturno, o adicional de insalubridade, agora veremos o adicional de periculosidade. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o risco acentuado. O que eu vejo como risco acentuado? É o risco que a pessoa pode vir a morrer. Por exemplo, o de insalubridade são ruídos contínuos, intermitentes, frio, agentes químicos, radiações ionizantes. Isso não quer dizer que leve o funcionário à morte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque tem alguns casos que até pode acontecer. No caso da radiação, a gente pode levar um funcionário à morte, né, a vir falecer. Mas nesse caso são exposições que implicam risco acentuado, ou seja, pode levar à morte mesmo do funcionário diretamente. Então eu coloco sempre aqui morte. Em virtude de exposição permanente do trabalhador. Então vamos ver os exemplos do que eu estou falando, né? Por que cada morte. Inflamáveis. Tu está numa indústria lá, explodiu os agentes químicos. Você pode sofrer um dano, você pode vir a falecer com relação à explosão. Ó, inflamáveis ou explosivos. Energia elétrica. O funcionário pode tomar um choque elétrico e vir a óbito. Atividades de trabalhador em motocicleta, aqui os motoboys. Então ele pode ter um acidente grave também na via e vir a falecer. Então são exposições que levam o funcionário a risco de morte de imediato. Assim é o meu ponto de vista. O de insalubridade já é uma coisa mais branda, mas que também, por alguns casos, pode levar o funcionário à morte também. Mas esse é mais arriscado. Então ele é diferenciado do insalubre. O direito do empregado ao adicional de insalubridade, de periculosidade, cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física. Então, a mesma coisa da insalubridade, a periculosidade segue o mesmo rito. Então, cessou esse perigo, cessou essa parte, vai cessar também a parte de pagamentos. Então ele pode muito bem estar trabalhando com energia elétrica, mexendo, por exemplo, em instalações técnicas da empresa, e depois trocar de função e trabalhar em uma outra função. Então ele vai deixar de receber esse adicional de periculosidade, porque ele não vai estar exercendo mais uma atividade perigosa. Ele vai estar exercendo uma outra atividade que não leva o risco acentuado dele à morte. Então cessará com a eliminação do risco. Então por isso que aqui segue a mesma parte da insalubridade. A classificação da periculosidade é realizada através de perícia a cargo do médico do trabalho e engenheiro do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho. Então, segue o mesmo rito da insalubridade. O médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho. A classificação da periculosidade. Assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário base. Então, por exemplo, a insalubridade era sobre o salário mínimo. A periculosidade em cima do salário base. Então essa é a diferença entre um para o outro. Um tinha um grau de 40, 20, 10% em cima do salário mínimo. E o de periculosidade, ele tem um grau de 30% em cima do base. Então essa é a diferença. Sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmio ou participação nos lucros da empresa. Então, ou seja, aqui... Primeiro, como é que é feito o cálculo? Você recebe R$1.000. Você diretamente já multiplica 30% em cima. Então você chega a um valor de R$1.300. Então o primeiro cálculo que eu faço para pagar meu funcionário é 1.000 vezes 30%. Então é um valor de R$1.300 que eu pago ao meu funcionário, ou a empresa paga ao funcionário. Ah, se eu fosse calcular, por exemplo, hora extra, eu ia pegar esses R$1.000 mais os R$300 da periculosidade e em cima dele ver quanto eu recebo de horas e eu multiplicar as horas extras. Então, eu primeiro tinha que fazer essa soma, R$1.000 mais os 300 da periculosidade e depois ver quanto é que eu recebo de hora extra, quanto é que eu fiz de hora extra, achar a hora e multiplicar pelas horas extras, seja 50%, seja 100%. Então, tem que fazer esse cálculo antes. A simultaneidade do trabalho em condições
de periculosidade e insalubridade facultam o empregado a optar por um dos dois adicionais. Então, ou seja, o funcionário ele pode estar inserido tanto num lugar insalubre quanto periculoso. Então, cabe a ele escolher, ou o empregador ver, o melhor adicional a ser pago para ele. Então, assim, mas ele pode estar inserido nos dois, tanto no de periculosidade e de insalubridade. Então, cabe ao trabalhador ou ao empregador ver qual o melhor que convém ao empregado, entendeu? Então, aqui tem um exercício. O funcionário com salário de R$1.000 por mês, quanto irá receber de adicional de periculosidade? Foi justamente o cálculo que eu fiz em cima. Então, eu pego o salário do funcionário, de R$1.000, multiplico por 30%, que eu chego a R$300, pego o salário dele, somo mais R$300 e chego ao valor de 1.300. Então esse é o salário que o funcionário vai receber no final do mês. A diferença, como eu falei, a diferença da insalubridade é que ele é em cima do salário mínimo, grau máximo, médio e mínimo, 40%, 20%, 10%. E o salário e a periculosidade é em cima do salário base, ou seja, quanto o funcionário ganha, multiplica por 30% e acha o valor. E insalubridade é um agente que o funcionário está em atividade que pode estar num ambiente de insalubre, né, que tem todos os riscos, que tem alguns riscos, e de periculosidade é acentuado mais a morte, é voltado mais a risco mais acentuado, que é justamente a morte. Ok? Espero que goste. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Olá, vamos para mais uma aula adicional de transferência. O que seria o adicional de transferência, né? É a transferência de um trabalhador para uma outra localidade. Então vamos ver o que diz aqui o primeiro parágrafo. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato. Então, ou seja, no contrato está lá dizendo aonde o funcionário ele vai exercer suas atividades. Não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, ou seja, o empregador ele chega e fala para o seu empregado dizendo que ele vai trabalhar agora no município que fica próximo aonde ele trabalha. Então, assim, necessariamente ele não vai precisar mudar de domicílio. Então, nesse caso, é tudo tranquilo. Ele pode, tudo bem, desalocar o funcionário de um local para outro sem problema nenhum. Então, não, aqui, necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, não há, tudo ok. Não estão compreendidos na proibição os empregados que exerçam cargo de confiança, ou seja, não estão incluídos aqui os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Então, é aquilo que eu volto a falar. O que está no contrato, vale o que está no contrato. Se no contrato tem dizendo que você pode, o empregado pode ser transferido para uma outra localidade ou para um outro estado, se o empregado ele concordou com esse contrato, se a empresa chegar e quiser transferi-lo para uma outra localidade ou para um outro estado, vai ficar à mercê dela, porque tem empresas que têm filiais em outros estados, tem empresa que tem filiais no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, enfim. Então, quando o funcionário ele assina um contrato com a empresa já deixa muito bem claro, olha, pode ser que por necessidade de serviço eu possa te transferir para um outro estado. Você mesmo assim quer assinar o contrato comigo? Se o empregador ele falar que ok, tudo bem, ele assina o contrato, se o empregador transferido ele vai ter que ser transferido. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Então, assim, vindo a extinção do estabelecimento meu aqui no Rio, por exemplo, ele acabou, não existe mais. A deliberação da empresa, por exemplo, se ela tem uma outra filial em outro estado, olha, você quer trabalhar no outro estado? O empregado aceitando, tudo bem, ele vai trabalhar no outro estado.
Mas isso para que requer a extinção do estabelecimento. Então aqui, nesse caso aqui, ela é lícita a transferência. Ela não tem nenhum problema, ok? Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato. Então, aqui é necessidade de serviço. Necessidade por necessidade de serviço do contrato. Mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Então, ou seja, o empregado ele pode transferir o outro para outra localidade, mas desde que ele pague um salário nunca inferior a 25% do que o empregado já recebia. Então, tem essa nuance, ele recebia R$1.000 mais R$250 com relação a esse pagamento de transferência, ok? E as despesas resultantes da transferência, é o caso, despesa com relação à mudança, toda aquela mudança, toda aquela parte de aluguel no início, toda aquela parte vai correr por conta do empregador. Então, ou seja, é interesse do empregador a transferência desse funcionário. Então, cabe a ele arcar com as despesas que o funcionário vai ter na transferência, na mudança para uma outra residência e para uma outra localidade. Essa é a parte de adicional de transferência, ok? Alguma dúvida? Deixe um contato, deixe um comentário que eu respondo. Olá, galera, vamos para outra aula agora, horas extras. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a 2 horas. Lembra que eu te falei? Lembra que eu falei na aula numa das aulas anteriores? Que o funcionário que trabalha entre 8 às 17 pode fazer horas extras até 19 horas? Por causa de quê? Do intervalo entre uma jornada e outra. Então, ou seja, entre uma jornada e outra tem que ter no mínimo 11 horas de descanso. Então o funcionário só pode fazer, além da hora que ele trabalha, mais 2 horas excedente. Por acordo individual entre empregado e empregador, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Antigamente, o empregador não podia fazer acordo individual com o empregado. Apenas tinha que estar em convenção ou acordo coletivo. Com a nova reforma trabalhista 13467, passou a poder também o empregador fazer um acordo individual com o próprio empregado, ok? A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal de segunda a sábado. Então aqui é mais um adendo. De segunda a sábado são considerados dias úteis, como eu já expliquei na aula anterior, né, nas aulas anteriores. E de 100% domingos e feriados, ou seja, dias não úteis. Então, de segunda a sábado, dias úteis, por lei, e de domingos e feriados, dias não úteis, por lei. A remuneração à base de comissões tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então, para eu dividir, eu tenho que ver quanto é que o funcionário ele recebeu por mês, né, quantas horas ele trabalhou por mês e ver qual a hora que ultrapassou e fazer o cálculo em cima dessas horas. Entendeu? Para quem recebe a base de comissões. Compensação de horas, que pode ser feita, né, o acréscimo de salário, se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano. Então, ou seja, você pode compensar em outro dia desde que não ultrapasse o prazo de 1 ano. Pode haver essa compensação desde que, como eu falei, vale que está no contrato ou algum termo aditivo. Porque para você fazer a compensação de horas ou você fazer hora extra, tem que estar no contrato de trabalho. Então, pode desde que seja feito dentro de 1 ano. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual. Volto aqui a dizer, com a 13467, ela deixou que fosse de um acordo individual entre o empregador e empregado.
tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, ou seja, dentro do mesmo mês, entre acordo patrão e empregador e empregado, pode ter uma compensação dentro do mês. Agora, isso é compensação de horas. O banco de horas, o que que diz? O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual, volto a dizer de novo, empregador, sem a necessidade do sindicato, ou seja, não há mais necessidade do sindicato. Desde a compensação desse banco de horas seja no período máximo de 6 meses. Então, a empresa pode fazer um acordo entre o empregado, né, junto ao empregado, e esse banco de horas aqui no máximo de 6 meses. Entendeu? Qualquer dúvida, espero que vocês tenham entendido com relação à hora extra. Ainda vamos ver ainda com relação ao exercício de hora extras. Ok? Para vocês verem como funciona o cálculo de hora extra. Exercício de hora extra. Cálculo das horas extras. O funcionário com 1.100 por mês trabalha 220 horas por mês. Então, ou seja, já sei que o salário dele é 1.100 e trabalha 220 horas por mês. Ele fez 6 horas a 50%. Então ele trabalhou de segunda a sexta e fez 6 horas a mais do que ele deveria trabalhar. E mais 3 horas a 100%. Ou ele trabalhou no domingo ou ele trabalhou no feriado. Ou, enfim, trabalhou 1 hora no domingo, outra no... enfim. Qual o valor que ele terá que receber? Então, como é que eu acho a hora que o funcionário ele trabalhou? Se ele, por exemplo, como eu dei as variações de horário naquele slide de variações de horário, por exemplo, o funcionário podia trabalhar aqui 200 horas por mês. Ele poderia trabalhar por mês. Ele podia trabalhar, por exemplo, 180 horas por mês. Mas aqui no exercício nós já deixamos claro que é 220 horas por mês. Então o que eu faço? Eu primeiro, para achar a hora do funcionário, eu pego o salário dele, divido por 220 e acho o valor que ele recebe por hora. Como é que eu faço para achar a hora do funcionário? Eu pego o salário de R$1.100, divido por 220 e acho o valor da hora que ele recebe por hora. Então, nesse caso aqui foi 1.100, que eu dividi por 220 e achei R$5 que ele ganha por hora. Mas ele fez 6 horas a 50%. Então, como é que eu faço o cálculo? Eu pego os R$5 que eu já achei da hora dele, somo mais 50%, ou tem pessoas que multiplicam vezes 1,5, que dá o mesmo cálculo, dá o mesmo valor. Eu achei R$7,50. Isso, eu acrescentando 50% de hora extra naquele valor daquela hora que ele recebe. Eu pegando esse valor, o que eu faço? Eu multiplico por 6, que é uma quantidade de 6 horas que ele fez no mês. Achando um valor de R$45. Então, ou seja, achei o valor da hora, multipliquei por 50% esse valor da hora e eu multipliquei pelo número de horas que ele fez, chegando ao valor de 45. Hora extra 100%. Eu já tenho o valor da hora que tem. Ou eu somo mais 100%, que dá a mesma coisa, que daria R$10. Ou eu multiplico por 2, que dá R$10. E multiplico pela quantidade de horas que ele fez a mais, que deu R$30 a mais. Quanto ele terá que receber com relação à hora extra final do mês? Eu pego o total das horas extras, 45 mais 30, e somo. Então o total a receber é R$1.100 mais 75, R$1.175 que ele terá que receber com relação às horas extras. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário que eu respondo logo em seguida, ok?